senhor se manifesta favorável ao voto impresso, correto? Eu sempre fui adepto do voto impresso, mas era um a mais, não tinha força para transformar aquilo numa realidade. E só por curiosidade, nessas falas do senhor, toda vez que o senhor falava de urnas eletrônicas, o senhor chegava a pontuar sobre a necessidade de se provar e se deixar, vamos dizer assim, com autoria e materialidade, onde seriam e como seriam essas fraudes, para não ficarem ilações ou divagações, vamos dizer? Eu acho que isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento e acredito que nós tenhamos que estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorada. Eu enfrentei esse problema no Haiti. Não, general, perfeito. Vamos só se até os fatos aqui, senão a gente pode... Desculpa, general, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo aqui no assunto. Só para que fique claro, então. O senhor já falou que é favorável ao voto impresso, e eu queria só fechar esse assunto das eleições aqui, que é um que sempre lhe perguntam, seja na CPMI, seja na CLDF, qualquer lugar que o vá. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. Nesse sentido, o PGR, num outro momento dessa agenda, ele coloca que haveria como se fosse e aqui é uma expressão, vamos dizer, descumprimento de decisão judicial via AGU, que foi até umas perguntas que o ministro relator fez. O senhor saberia, para a gente explanar do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então, era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Então, por isso, eu faço referências sempre a esse tipo de isenção nessa história de eleições. A eleição tem que ser isenta, tem que ser absolutamente confiável e isso é uma luta permanente no mundo inteiro. Perfeito. É que esse momento da agenda, o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia falar, o senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o Poder Judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Houve uma certa necessidade de apararem as arestas. O advogado está com fome. O que se sentia é que aquele gordão lá que os governos, os agentes políticos não estavam preparados para criar esse tipo de posição para salvar a situação do Brasil de uma decisão que não atendia o que se buscava em termos de equilíbrio. Então, isso aconteceu realmente. Perfeito. Houve reuniões para tratar desse assunto e era um assunto fundamental. Nessa questão da AGU, assim, porque o que acontece? O senhor já falou que não se trata do final, mas sim do começo do governo. Eu indago isso e perguntei a respeito da questão do Poder Judiciário com o Poder Executivo por conta dessa tensão que havia e por conta de, à época, as reportagens e mídias afins, e até um recente uma reportagem da Folha, apontar que houve uma disparada de decisões judiciais contra o governo federal, em específico no governo Bolsonaro. Então, a minha indagação é se essa discussão da agenda toda teria algo a ver com esse tipo de situação. Sim. O que acontecia é que havia partidos contrários ao governo Bolsonaro que não tinham efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa, só para ficar claro? A quantidade de votos que eles dispunham para barrar ou para fazer acontecer alguma coisa no Congresso Nacional não era suficiente. Então, eles corriam atrás da máquina. Usavam todas as possibilidades para fazer vigorar o seu entendimento sobre alguma coisa. Perfeito. E eles fizeram isso ao longo, principalmente, dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro,
Então, qualquer coisa era motivo para que esses partidos entrassem com uma ação, o Poder Judiciário aprovasse a ação e derrubasse a atitude do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado por esse tipo de atitude. Perfeito. Então... E aí era preciso que a Advocacia Geral da União reunisse meios para se contrapor a esse tipo de acontecimentos que estavam praticamente impedindo uma série de ações do governo. Perfeito. E num dado momento da agenda, a respeito disso, existe um trecho que eu ressalto que o senhor escreve sempre sob o prisma constitucional. Então, todas as indagações do senhor, essas ideias que o senhor escrevia, eram sempre sob o prisma do direito constitucional, ou seja, sempre com base na Constituição, correto? Sim. Era o lema do governo, agir dentro das 4 linhas. Significava seguir a Constituição. Não, perfeito. Ainda sobre essa questão, um pouco mais à frente, a PGR alega que o senhor teria ajudado a estruturar um discurso de desinformação, ou seja, o senhor teria participado de todo esse intercrimes aí da questão de tentativa de descredibilização do sistema eleitoral, com o intuito de desmoralizar o processo democrático para determinado grupo se manter no poder. Então, a minha pergunta é a seguinte, general. O senhor, de alguma forma, contribuiu, escrita ou verbal, para essa alegada narrativa de desinformação? Não. Eu não tinha nem tempo para fazer isso. Perfeito. Outro trecho da denúncia, como o ministro bem colocou, fala sobre o encontro do senhor com o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, no ITA. O senhor se recorda desse encontro, né, no dia 16 de dezembro de 2022? Sim, me recordo perfeitamente. Eu estava na formatura, o senhor ministro já citou o fato. Eu estava na formatura do meu neto, no ITA, e recebi uma ligação do presidente pedindo que eu retornasse a Brasília. Eu não tinha passagem de volta que desse tempo de chegar a Brasília no dia 17. Aí conversei com o brigadeiro Batista Júnior se eu poderia voltar no avião junto com ele. Eu, durante todo o meu tempo no GSI, eu nunca usei avião da FAB para nada, né? Eu usava avião da FAB naquilo que era para transportar o presidente da República. Então, eu pedi uma carona ao brigadeiro para que eu voltasse com ele e chegasse a tempo de atender a pretensão do presidente que eu estivesse aqui dia 17. Perfeito. E ele conversou comigo. Ele me levou para uma sala reservada e conversou comigo uma coisa que ele achava que eu já devia ter conversado. Aí me explanou algumas coisas, ele diz, tem uma declaração dele, que está num outro documento, que eu já não lembro qual é, dizendo que ele ficou atônito, porque eu realmente não sabia de nada. Ele ficou atônito com o meu desconhecimento do que estava acontecendo. Na verdade, ele alega que o senhor teria ficado atônito com as palavras dele, né? Seria mais nesse sentido. Eu fiquei atônito exatamente por isso. O senhor sabe eu não tinha conhecimento de nada. Sim. O senhor sabe dizer se essa reunião do dia 17 realmente aconteceu? Não, acabou não acontecendo. Eu cheguei a ir ao Palácio, eu fui ao Palácio, me apresentei a ele, e ele não falou nada. Mas essa reunião não ocorreu? Não, a reunião não ocorreu.